gravo esse vídeo, e tivemos alguns poucos desdobramentos aqui na faixa de Gaza, mas pouca coisa. O principal aconteceu aqui no Líbano, no sul do Líbano, teve um grande ataque israelense contra uma base subterrânea do Hezbollah aqui perto de Nabatie et Tata, essa cidade aqui. Infelizmente, quando explodiram os mísseis do Hezbollah, um dos mísseis do Hezbollah saiu descontrolado e acabou atingindo uma residência aqui na cidade. O pessoal está acusando Israel, mas Israel não atingiu não, Israel atingiu a munição do Hezbollah, o Hezbollah que está botando o pessoal em risco aqui, né? Vamos falar também sobre algumas consequências ainda que estão saindo aqui do Irã. Teve mais 2 membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e um cientista nuclear iraniano que morreram depois do cessar-fogo com ataques de drones que ninguém sabe quem lançou esses drones. É possível que tenham sido agentes do Mossad lá no Irã, ou pode ser a oposição iraniana fazendo esse tipo de coisa, né? O Ayatollah também fez um discurso, o primeiro discurso dele depois da Guerra dos 12 Dias. E o cara tá abalado, bicho. Ó, eu vou falar um negócio, deu medo no cara, tá? Não é o mesmo Ayatollah. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Baratinha, que mora no ralo do Peter, Peter Come a Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos falar aqui sobre Israel. Continuam as operações israelenses ali na faixa de Gaza. No norte da faixa de Gaza, em Beit Hanun, Israel usou explosivos para destruir um túnel que foi usado por terroristas do Hamas contra tropas israelenses ali. Então está aqui a destruição do túnel. O incidente em que o Hamas atingiu os israelenses foi no dia 21 de julho de 2024. E agora Israel descobriu os túneis e destruiu esses túneis. O túnel tinha mais de 1 quilômetro de distância foi destruído isso daqui pelo o ramo do exército israelense que cuida disso. É um batalhão de engenharia especializado chamado Yahalom, que é a unidade que faz esse tipo de coisa, né? Bom, Israel também está lançando sobre Gaza, principalmente a área de Khan Yunis, chips com cartas pedindo para entrar em contato, né? Ou seja, para quem quiser ser informante de Israel, com o Hamas cada vez mais fragilizado na região, a expectativa é que consigam informantes por lá. Informantes podem ganhar dinheiro, podem ganhar apoio em Israel, podem ganhar um monte de coisa. É uma estratégia israelense que está acontecendo lá em Khan Yunis, né? Além disso, a distribuição humanitária pela GHF, que é a Gaza Humanitarian Foundation, são os pontos de distribuição de comida de Israel ali na faixa de Gaza, vai passar a ter apoio do exército israelense para garantir a segurança do pessoal, né? Então, excelente notícia isso. Bom, agora, o que chamou a atenção, o grande assunto do dia, é um grande ataque que Israel fez lá no norte de Israel, no sul do Líbano, né? Aqui nessa cidade, aqui Nabatie et Tata, que justamente destruiu um grande depósito de armas do Hezbollah aqui. Dá para ver aqui a explosão enorme, o que mostra que haviam armas aqui mesmo, tá? Esse tipo de explosão, um míssil apenas, não tem explosão para dar isso tudo. É porque já tinha explosivo ali e a coisa explodiu muito grande quando o míssil atingiu essa munição que estava lá no fundo, né? O pessoal teme muito que o Hezbollah esteja tentando fazer algum tipo de vingança contra Israel, preparando alguma coisa ali. O Irã não tem mais condições de apoiar o Hezbollah, mas ainda tem muito míssil, muita munição guardada com eles, então a expectativa, o medo de Israel é esse, daí as operações que têm acontecido, né? Realmente dá para ver que é uma mega operação aqui, muita coisa explodindo ali no sul do Líbano, né? Aqui mais imagens. E dá para ver aqui alguns foguetes saindo de forma descontrolada. Olha só, vários foguetes aqui saindo. Cada bolinha dessa daqui é munição sendo disparada para o alto. Evidentemente é muito preocupante. O pessoal da cidade que está ali do lado deveria sair dali, porque o risco é enorme de você ser atingido por uma dessas bolinhas. Aqui, ó, o foguete saindo aqui. E de fato, o que aconteceu? Essa casa aqui, que é uma casa naquela cidade lá, foi atingida por um míssil, né? Inicialmente o pessoal estava culpando o IDF, disse que o IDF atingiu aquilo ali. Algumas pessoas chegaram a falar que não, que foi Israel tentando matar um terrorista do Hezbollah, mas a posição oficial de Israel não fomos nós, não aconteceu com a gente. O que aconteceu foi justamente aqui, ó, atualização. Relatórios do Líbano dizem que o ataque israelense destruiu esse prédio em Nabatia al-Fuka, acho que é o mesmo lugar, né?
É isso mesmo? Ah, tá, aqui, ó, Nabatia al-Fuqua, é essa outra cidade aqui. Tem essa Nabatia al-Tata e tem Nabatia al-Fuqua. Enfim, essa outra cidade aqui teria sido onde eu teria atingido, né? Porém, o exército israelense nega ter atingido essa área, então não foi o exército israelense atingindo aqui, e o dano foi causado por um foguete do Hezbollah, que explodiu lá na explosão secundária do armamento do Hezbollah, e acabou atingindo esse local, né? Então, muito triste, mas a culpa é justamente do Hezbollah, que mantém depósitos de munição perto de instalação civil, né? Então é isso que aconteceu, Israel continua essas operações aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala que Israel e os Estados Unidos retomaram negociações nucleares, vão retomar negociações nucleares no futuro próximo. Elementos moderados dentro do regime iraniano podem estar usando o Khamenei, a isolação dele, para tentar ter mais influência no regime. Então, é o que eu falo para vocês, pode ter mudança de regime lá no Irã? Pode ter. Não porque o povo vai derrubar o regime, mas porque membros diferentes do regime podem acabar se sobressaindo com esse negócio, né? Evidentemente, o caminho de arma nuclear se mostrou uma roubada para o Irã, ninguém mais quer seguir nesse caminho, né? Bom, e o que seria esse acordo que os Estados Unidos estariam oferecendo para o Irã? Tá? A gente não sabe ainda, não tem nada oficial, mas segundo um oficial iraniano teria dito para a CNN, seria 30 bilhões de ajuda para um programa nuclear civil, então sem ter enriquecimento de urânio. Então o Irã não faria enriquecimento de urânio, os Estados Unidos daria o urânio já enriquecido necessário para atividades civis, ou seja, só a 5%, e ajudaria em 30 bilhões a reconstruir, né, usinas e outras coisas. Os 6 bilhões de recursos congelados do Irã seriam liberados e um novo local nuclear seria reconstruído no lugar de Fordol sem um enriquecimento, sem capacidade de enriquecimento de urânio. Então, eu não sei, enfim, eu imagino que o pessoal saiba o que está fazendo nessa negociação aqui, né? Agora, pode ter negociação mesmo, né? Como aqui, ó, tem um grande cartaz aqui lá no centro de Tel Aviv, falando sobre a Aliança de Abraão, né? Ou seja, o Trump patrocinando, ele quer que todos os países do Oriente Médio assinem o Acordo de Abraão. O Acordo de Abraão foi assinado pelos Emirados Árabes Unidos e teve mais algum outro país, eu não lembro direito, mas alguns países árabes já assinaram esse acordo com Israel, que basicamente o país reconhece que Israel existe, normaliza relações, estabelece embaixadas e acabou esse negócio, né? Acaba essa briga dos países árabes com Israel. E a ideia é fazer isso com todo o Oriente Médio. Será que vai conseguir? Se o Trump conseguir isso, eu vou te falar um negócio, ele merece o Nobel da Paz mesmo, tá? Eu sou um crítico dessa história de ficar buscando o Nobel da Paz, mas se o Trump conseguir isso daqui, merece. Bom, muita gente está dizendo que o Irã trocou as centrífugas de lugar e manteve o urânio enriquecido. Eu já falei para vocês que eu discordo disso. Não tem essas centrífugas. Isso aqui é tudo chumbado no chão, tá vendo aqui? Isso aqui não é uma coisa fácil que você desmonta rapidinho. Isso aqui levaria meses para você desmontar isso daqui, né? Agora, os 400 quilos de urânio enriquecido seriam um problema, por quê? Porque isso pode ser usado numa bomba suja, alguma coisa assim, mas, de novo, a informação que a gente tem, e a informação vem da inteligência israelense, que monitora o espaço aéreo iraniano desde muito antes dessa guerra e continua monitorando depois, é que, na verdade, o Irã escondeu o urânio dele em Fordol, tirou em Isfahan, tirou de Natanz, tirou de Isfahan e botou em Fordol o urânio. Então foi totalmente destruído nesse ataque americano, né? E, bom, continuam alguns incêndios suspeitos em Teherã, né? Então já teve um que a gente mostrou no vídeo de ontem, teve esse aqui que é outro, e alguma coisa estranha. 2 membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e um cientista nuclear foram eliminados. Foram mortos por drones que ninguém sabe quem lançou esses drones. Eu acho que tem uma chance grande de ser o Mossad, mas enfim, né? E também o Irã confirmou que esse engenheiro químico e cientista nuclear, o Suleiman Soleimani, que era ligado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, foi eliminado. Mas esse aqui não foi que foi eliminado ontem, não. Ele foi eliminado durante a Guerra dos 12 Dias, né? E, bom, outra novidade que a gente teve foi o Ayatollah apareceu aqui, tá? Apareceu, deu um discurso dele aqui, deixa eu tocar um pouquinho para vocês ouvirem. Embora nenhum de nós entenda nada de persa, dá pra gente ver o espírito geral do rapaz.